Mar César Miller, bom dia. Comissão Parlamentar da Insolubilidade. CPI não é para coisa urgente, Silmar, mas não, os deputados poderiam cancelar as suas férias, né, já que o problema é urgente, urgentíssimo. E aí eu fico aqui pensando, que medidas o Arthur Lira vai conseguir tomar contra a Petrobras hoje, exatamente hoje. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do canal Terra Viva. Pois é, Otávio, conversa para boi dormir. Estamos indicando essa encenação aqui de uma CPI que, na verdade, ninguém quer, né? Porque vai trazer um monte de podre à tona aqui, e na véspera de uma eleição, isso vai respingar em todo mundo, inclusive nos próprios autores da ideia de uma CPI. Acho muito difícil que isso progrida. Tem 32 milhões de urnas aí que não passaram pela checagem. Tá uma confusão esse negócio aí, hein? Que história, hein? Não estou acompanhando isso também. O que é esse negócio de 32 milhões de urnas? 32 milhões de urnas aí que foram adquiridas recentemente pelo TSE. E tá borbulhando por aí. Vamos ver se sobra mais coisa para amanhã, a gente comenta. E que diz que isso não passou pela checagem da Justiça Eleitoral. É o que estão falando, vamos aguardar aí. Já está rodando a informação por aí. Bom, vamos falar de coisa séria? Commodities, vai, e economia. Hoje, como estamos? Tavinho, depois do feriado de ontem foi feriado nos Estados Unidos, não teve bolsa, então o mercado aqui brasileiro também ficou meio órfão aqui em termos de referências internacionais. Hoje sim, tudo volta ao normal aqui e a notícia não é muito boa para o nosso produtor, porque está tudo caindo, ou quase tudo, né? Grãos principalmente, soja está perdendo 1,4% agora, o milho um tombo forte de 3,3%, trigo também cai 1,9%. Basicamente, esses três grãos também é a melhora do clima no hemisfério norte, particularmente nos Estados Unidos, a situação melhorou bastante, e agora, portanto, o mercado começa a devolver aquilo que ganhou nas últimas semanas por conta de preocupação com o clima. A plantio da safra americana começou tardiamente, atrasou bastante, especialmente no caso do milho, mas o clima depois deu uma melhorada e a coisa acelerou e o plantio está sendo terminado nesse momento. E aparentemente com um aumento, um aumento de área, melhor dizendo, maior do que aquilo que se previa anteriormente por parte do próprio Departamento de Agricultura americano, particularmente no caso da soja. E o milho, por sua vez, não cai da mesma forma como se imaginava anteriormente, porque houve condições de plantar ainda, mesmo um pouco fora de época, a área prevista inicialmente. Portanto, aí tem um cenário negativo para preço, está bem refletido no comportamento de hoje do mercado, depois desse feriadão. Na Bolsa de Nova York caiu o algodão, 1,5%. Na exceção lá é o café e o açúcar. O café está com um preço bastante valorizado hoje, com alta de 2,3%. Tem preocupação aqui com o clima no Brasil. O inverno nem está começando hoje, né, também. Então, a preocupação é com o inverno ampliado aqui, começou, na verdade, lá em maio, né, totalmente fora de época, com a possibilidade de geadas aí que possam afetar os cafezais brasileiros, numa safra que já é abaixo da expectativa em função de problemas de clima do ano passado. Então, o café está refletindo isso muito diretamente nos seus preços, com alta bastante forte, portanto, nesta terça-feira. E o açúcar é outro que também sobe 1,4%. A posição dos estoques globais é um tanto ajustada, isso está uma certa sustentação aos preços do açúcar, sem contar o fato que a safra brasileira, além de começar mais tarde esse ano, com a sua colheita, não é lá essas coisas. Tenho conversado com o pessoal da cana aqui, é uma safra inferior àquilo que deveria ser, embora se recupere da quebra do ano passado, mas não é lá uma safra normal, uma safra excepcional, uma safra relativamente pequena pelos padrões normais, digamos assim. Isso ajuda a dar sustentação aos preços do açúcar e deve dar também para o etanol, aí, que está pegando carona, inclusive, no aumento dos combustíveis nesse momento. Bom, deixa eu só corrigir a informação aqui. Aquilo que eu falei das urnas, na verdade, está circulando por aí, é que 39% das 32 mil urnas compradas recentemente para as eleições, 39% delas não passaram por teste público. É o que estão dizendo por aí. Vamos ver se é mais um impasse aí com relação à tal da urna eletrônica, né? Mas vamos... O inverno chegou hoje, a gente está com uma temperatura boa aí em São Paulo, mas vem previsão de mudança aí para o final de semana e vem geada aí de novo, vem frio. E o trigo na Argentina está sob ameaça, Silmar. Isso prejudica a gente também, né? Nós somos o principal comprador de trigo da Argentina. Sem dúvida. Bom, é um pouco cedo ainda para falar em quebra de safra, tanto na Argentina quanto aqui no sul do Brasil também. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem
um calendário para o trigo semelhante ao da Argentina, são vizinhos, né? Então, é a mesma situação. Por enquanto, o que está preocupando bastante, inclusive os produtores gaúchos, é excesso de chuvas. Está impedindo o andamento normal do plantio. E aí tem produtor já começando a coçar a orelha aqui para saber o que vai fazer. Ou seja, se vai esperar pelo fim da chuva, vai acabar colhendo mais tarde o trigo, isso vai prejudicar o plantio da soja lá na frente, do próprio milho também, da primeira safra. Então, é uma dúvida grande que pode, inclusive, atrapalhar a intenção de plantio do trigo, que era de um grande aumento de área, porque talvez não dê tempo para fazer isso aí e sem prejudicar a safra futura. Então, uma situação que fica um tanto em dúvida nesse momento. Na Argentina tem lugares lá que está faltando chuva, um pouco o contrário do Rio Grande do Sul. Mas é cedo ainda para falar em peso, porque está muito no início ainda. A safra do Rio Grande do Sul e a da Argentina tem o mesmo calendário e está muito no início ainda, longe ainda de preocupar com o clima, especialmente no caso de geada. Geadas nessa fase inicial do trigo até boa. A dormência aqui que dá uma certa vigor ao próprio trigo, só a geada mais tarde sim que pode prejudicar num estágio diferenciado, que é só lá pelo mês de julho, agosto, principalmente. Nós divulgamos há pouco um boletim da CNA falando aí de novos aumentos no custo de produção para os produtores no campo em função desse último reajuste do diesel aí de quase 15% na última sexta-feira. É claro, é público e notório e que vai aumentar mesmo. Isso aí não tem jeito. As máquinas andam a diesel, depois os caminhões andam a diesel, a distribuição nas cidades anda a diesel ou a gasolina, e vai aumentar tudo. O triste disso é que esse repasse não vai para o bolso do produtor, né? Ele vê as suas margens de lucro cada vez menores, porque ele já tem plantio feito, já tem mais ou menos safra garantida, mais ou menos já vendeu alguma coisa por um preço XYZ. Isso não repassa para ele, e aí os seus custos vão minguando cada vez mais, né, Simar? Pois é, essa questão do diesel aí tem a boa e a má notícia, né? A má notícia é que isso, claro, aumenta ainda mais os custos de produção. Começa já com a colheita do milho agora, né? Que já fica mais cara, né? Seja no trabalho de colheita, que exige diesel para as colheitadeiras, seja no transporte da safra depois de colhida, né? Em direção ao centro de consumo, aos portos de exportação, porque isso aumenta o custo do frete, né? E a gente sabe que isso é basicamente tudo por caminhão, ou quase tudo por caminhão, aqui o transporte da safra agrícola. Então, custos maiores já começando agora, né? Sem contar a safra seguinte lá, que já vai ficar mais cara também, plantio da soja e do milho de verão. A boa notícia, se pode dizer assim, é que isso afasta, esse aumento do diesel afasta aquele temor que havia de faltar diesel para a colheita do milho aqui no segundo semestre, inclusive para o próprio plantio da soja, pela disparidade de preço, ou seja, o preço estava amarrado aqui dentro, o preço do mercado internacional subindo, né? Ou seja, tudo ensejava aqui a possibilidade de que não houvesse importação em tempo hábil suficiente, né, para suprir o mercado interno. Então, esse reajuste deu essa folga para a Petrobras, compatibilizou os preços internos com os externos e vai garantir pelo menos o suprimento. Mais caro, mas pelo menos não vai faltar diesel. Pelo menos é o que se espera por enquanto. A história do adubo aí, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, aquele desespero todo, vai faltar adubo, não vamos ter insumo para produzir o NPK, mas aí se chegou a uma conclusão que adubo vai ter. Agora, a que preço? Nós estamos vendo aí já, às vezes, até 40% a 50% maior para o produtor. Então, também temos aí a mesma história. Diesel não vai faltar. A que preço? Só Deus sabe. Um detalhe, o petróleo segue subindo. Segue. Está voltando a subir hoje, não é pouca coisa, 1,1%, está $115 o barril, 115,50 o petróleo tipo Brent, ou seja, tudo aquilo que se fez nas últimas semanas, aqui, a redução de ICMS, depois teve o ajuste do diesel em relação ao passado, os aumentos do petróleo, tem o futuro ainda que está andando nesse momento, né? Ou seja, está muito difícil a situação de baixar o preço de combustíveis aqui no Brasil. Uma coisa acaba neutralizando a outra. E a coisa não... Normal. E eu vou voltar ontem de novo com aquela ideia de jirico, coitado, o jirico muar, não tem nada a ver com isso, entendeu? De alguns deputados aí que querem sobretaxar as exportações de produtos brasileiros, carne de frango, carne suína, alguns grãos e etc. Tal. Produtos que não são terminados, né, que não são manuseados, exportações brutas, que é o forte do Brasil. Até comentei isso ontem à tarde na Band News FM, no boletim que eu faço lá. É um absurdo, assim, eu estou com isso na cabeça até agora,
É absurdo isso, porque vai mexer justamente... isso aí, para quem não sabe, é a Lei Candir, não foi? A Lei Candir que isentou esses produtos de taxas e tarifas justamente para melhorar a competitividade dos produtos brasileiros que sofrem concorrência de produtos, por exemplo, exportados pelos Estados Unidos, que têm uma série de benefícios, né? E outros países também. Os parlamentares de lá cuidam dos benefícios dos seus produtores. Os daqui querem sugar o pouco que resta no único negócio que está dando certo e sempre deu certo, que são as exportações do agronegócio, que trazem aí o grosso do dinheiro que vem da balança comercial, porque serviços não traz isso. Exportações de manufaturados da indústria brasileira já não faz isso há muito tempo. É só o agronegócio. E aí eles querem sobretaxar. É impressionante isso, não? Como é que alguém pode pensar numa coisa dessa? E não olha o exemplo aqui da nossa Argentina, aqui do lado, que já fez isso, está fazendo isso, e virou um caos lá, uma bagunça. O que essa gente tem na cabeça, hein? A gente já comentou isso ontem, Davinho. É aquele negócio, né? Véspera de eleição, o pessoal começa a tentar aí alguma medida de cunho populista, para quem não vai entender o negócio, parece uma boa intenção, né? O grande público. Uma grande intenção que pode derrubar com o vitorioso agronegócio brasileiro, né? A Lei Candir que permitiu esse sucesso extraordinário aqui de aumento consecutivo de produção todos os anos, aí, ao longo desses quase 30 anos, né, também permitiu que a gente se tornasse competitivo, se tornasse de um país importador a exportador de alimentos, praticamente quase tudo, né, que se produz em termos de agricultura aqui no Brasil, e pecuária também. E aí, né, Silmar? E aí entra em cena um tributo chamado ICMS, que é o grande problema que o ICMS, cada estado coloca a alíquota que quer colocar. Existe uma briga hoje por conta do negócio dos combustíveis, que o governo federal fala que não tem nada a ver com isso, zerou os seus impostos, e o problema agora é do ICMS dos estados, está tentando deixar aí em 17% ou algum valor para o governo repor. Quer dizer, aí vai trazer de volta o problema do ICMS, que já é complicado no combustível, aí vão enfiar também nas exportações do agronegócio brasileiro. O que essa gente tem na cabeça, hein? Impressionante, né, também. Querendo estragar o único que está funcionando nesse momento, salvando a economia brasileira, que é exatamente o setor do agronegócio. Né? E a gente vota nesse povo, né? A gente põe esse povo lá para tomar conta das nossas vidas. Impressionante. Intervencionismo. A gente sabe do exemplo da Argentina, você citou bem aqui, a nossa vizinha aqui fez isso e está pagando o preço até hoje. Né? Exatamente. Esse tipo de política que só tira todo o estímulo ao produtor, consequentemente, não só reduz a produção agrícola, como reduz a competitividade dos produtos, né, em relação ao mercado. Né? Não é possível. Aumenta custo e tudo acaba recaindo no bolso do produtor e acaba recaindo no bolso do consumidor, enfim, porque tudo acaba ficando mais caro, na verdade. Será que a gente frequentou alguma escola diferente que eles frequentaram, Silmar? Eu fico pensando aqui, porque tem certas coisas que são tão lógicas e eles querem enfiar a goela abaixo certos absurdos. Bom, vamos ver. Os políticos gostam de aumentar imposto, né? Porque depois tudo acaba revertendo para o bolso deles mesmo, né? Opa. Você falou tudo. Político adora imposto. Obrigado, Silmar. Até amanhã a gente volta a conversar. Deixa eu falar agora com uma corintiana aí que vem perseguindo o meu Palmeiras, mas tem que correr muito ainda, viu? Deixa eu falar com a Karine. Tchau, Silmar. Até amanhã.